O ritual de passagem da rasga-mortalha é, acima de tudo, um exercício de autoridade sobre o destino humano. Diferente de um demônio que busca a alma para o tormento ou de um fantasma que busca vingança, a rasga é uma entidade burocrática do além. Ela executa o inventário do universo. Quando ela para diante de uma casa, não há oração ou exorcismo que possa expulsá-la, pois ela não está invadindo, ela está cobrando uma dívida que o tempo impôs de forma irrevogável. Os antigos contam que, em noites de passagem, é possível ouvir os nomes dos moradores sendo sussurrados por 1000 vozes diferentes. Uma cacofonia de tons graves e agudos que parecem vir debaixo do solo, atravessando as fundações de pedra e cal. Esse sussurro é o convite final. Se o morador, em seu pavor, responder ao chamado ou simplesmente olhar diretamente para o líder do cortejo, o contrato é selado. A partir desse momento, a pessoa passa a pertencer mais ao mundo das sombras do que ao mundo dos vivos, iniciando uma lenta e dolorosa transição. A tentativa humana de se proteger contra a rasga-mortalha gerou uma série de rituais desesperados, transmitidos através de gerações como códigos de sobrevivência, em um mundo onde a lógica falha sistematicamente. Nas madrugadas mais densas, os antigos ensinavam que o ferro era a única barreira capaz de ferir a continuidade do plano espiritual. Por isso, tesouras de aço puro eram abertas e colocadas sob as camas, com as pontas voltadas para a porta principal, na esperança de que o metal cortasse o laço invisível que a procissão tentava lançar sobre os adormecidos. Outros espalhavam sal grosso misturado com cinzas de quarta-feira de cinzas em círculos perfeitos, ao redor de berços e leitos de enfermos, acreditando que a pureza do mineral repeliria a podridão da morte. Contudo, esses métodos eram vistos mais como paliativos psicológicos do que proteções reais. A sabedoria das benzedeiras afirmava que, se a rasga decidisse contar uma casa, nem o círculo de sal mais espesso poderia impedir que o hálito da mortalha penetrasse o peito dos vivos e selasse o seu fim. Há uma faceta ainda mais perturbadora na lenda. A rasga-mortalha não se limita apenas às vilas de barro e pedras do passado. Ela se adaptou com uma eficiência aterradora à frieza do asfalto e ao brilho artificial das lâmpadas de sódio. Relatos contemporâneos de caminhoneiros descrevem encontros em rodovias desertas, onde a tecnologia moderna falha diante da presença do arcaico. O rádio do veículo subitamente emite uma estática que se transforma em sussurros latinos, e os faróis perdem a força, iluminando apenas alguns metros de uma neblina que surge do nada, espessa como fumaça de incêndio. É nesse cenário que as figuras encapuzadas aparecem, atravessando a pista com uma lentidão que desafia a inércia. Motoristas que tentam frear sentem um impacto seco, mas ao olharem pelo retrovisor, não encontram vestígios. O que encontram é o motor do carro morto e um frio que sobe pelas pernas, enquanto percebem, pelo espelho, que uma das figuras parou no acostamento e está apontando silenciosamente para a placa do veículo, marcando-o para um acidente inevitável, quilômetros adiante. O fenômeno da morte coletiva é o aspecto mais político e social da rasga-mortalha, pois ela raramente aparece sem um propósito de grande escala que envolva toda uma comunidade. Os registros históricos de cidades que sofreram com pestes negras ou grandes incêndios sempre mencionam avistamentos da procissão semanas antes da tragédia estourar. Diziam que a rasga vinha para medir o terreno, como agrimensores do inferno calculando o espaço necessário para as novas covas, que seriam abertas em breve. Quando a procissão era vista atravessando a praça principal de uma cidade, o pânico se instalava como uma epidemia silenciosa. Comércios fechavam e o som de martelos construindo caixões tornava-se a única trilha sonora das ruas. Não se tratava de uma superstição boba, mas de uma leitura empírica do horror. A rasga era o sintoma de que a ordem natural
havia sido quebrada. O medo coletivo criava uma egrégora de desespero que parecia alimentar as figuras encapuzadas, tornando suas mortalhas mais nítidas e pesadas a cada noite de vigília. A figura do mestre da procissão representa a face burocrática e implacável do fim, agindo como um maestro de uma sinfonia de silêncio absoluto. Diferente dos outros membros, que parecem autômatos sem vontade própria, o líder demonstra uma consciência fria e uma autoridade que faz a própria escuridão se curvar diante de seus passos. Relatos de quem chegou perto afirmam que, sob o capuz, não há um crânio, mas um vórtice de sombras que parecem girar infinitamente, devorando qualquer luz que tente penetrar ali. Suas mãos são longas, com dedos que possuem juntas extras, permitindo movimentos que a anatomia humana não pode reproduzir em hipótese alguma. Ele carrega consigo um livro de couro humano, cujas páginas estão em branco para os vivos, mas que contém o nome e a data de cada alma que ele deve coletar. Quando este ser para diante de uma janela e abre o livro, o som das páginas virando soa como o bater de asas de 1000 corvos. Dizem que, se você ouvir o som de papel sendo rasgado durante a madrugada, é o mestre removendo o seu nome do livro dos vivos. Além da manifestação externa, existe o terror da invasão dos sonhos, onde a rasga-mortalha deixa de ser um evento externo para se tornar uma infecção mental profunda e incurável. Muitas vítimas relatam sonhar repetidamente com uma estrada infinita, onde são obrigadas a caminhar descalças atrás de um grupo de encapuzados que não param nunca. A cada noite de sonho, a vítima se aproxima mais do centro da procissão, sentindo o cheiro de cera e terra aumentar. Quando ela finalmente alcança a figura que carrega a cruz e toca em seu ombro, ela acorda para nunca mais dormir. A morte física ocorre no exato momento do contato onírico. Esse tipo de manifestação é temido porque não há como fugir. O inimigo já está dentro da mente. Médicos rurais frequentemente encontravam pacientes que morriam de pavor noturno, com os rostos congelados em uma expressão de horror absoluto. A rasga, portanto, não é apenas um mito de estrada, mas uma verdade biológica e espiritual que nos lembra que somos todos, em última instância, apenas membros temporários de uma procissão eterna. A influência malévola da rasga-mortalha estende seus dedos gélidos sobre as águas, onde o nevoeiro e o abismo se encontram em um abraço letal para qualquer mortal. Nas comunidades costeiras, a lenda se manifesta através da Marcha das Brumas, um fenômeno onde a procissão caminha sobre a superfície do mar em noites de lua nova. Ver vultos encapuzados deslizando sobre as ondas, sem que a água se mova sob seus pés, é o presságio de que o oceano exigirá um tributo em vidas. Nessas noites, o som das ondas assume um tom de lamento abafado, como se as conchas estivessem sussurrando os nomes dos que serão tragados pelas correntes. Barcos encontrados vazios e à deriva são os marcos deixados pela passagem da rasga. Acredita-se que os pescadores que cruzam com o cortejo marítimo são seduzidos por uma melodia inaudível, largando seus remos para simplesmente caminhar sobre o nada, integrando-se à fila de espectros que se perde no horizonte oceânico, onde o céu e o mar tornam-se uma única massa cinzenta e gélida. A passagem física da rasga-mortalha deixa cicatrizes visíveis na geografia do mundo material, marcas que os olhos treinados podem identificar mesmo anos após o evento sombrio. Por onde os pés da procissão tocam, a terra torna-se estéril e assume uma coloração acinzentada, como se toda a nutrição tivesse sido sugada pelo contato com o além. Árvores centenárias secam de dentro para fora, em questão de horas após o cortejo passar, deixando galhos retorcidos que parecem mãos esqueléticas, implorando por misericórdia. Há relatos de que até as pedras ficam porosas e quebradiças,
esfarelando-se ao toque humano como se tivessem envelhecido séculos em uma única madrugada. Esse rastro de desolação cria zonas de silêncio, onde nem mesmo o capim volta a crescer. Animais selvagens evitam essas trilhas por instinto, e os moradores locais costumam erguer pequenas cruzes de pedra nesses pontos, não para santificar o local, mas para sinalizar que ali o véu entre os mundos rasgou-se e a morte deixou sua marca indelével no barro. Aqueles que observaram a rasga-mortalha de perto e sobreviveram carregam um fardo que os consome lentamente até o fim de seus dias, perdendo a conexão com a realidade. O destino mais comum para essas testemunhas é o mutismo das sombras, uma condição onde a voz humana simplesmente desaparece, como se a garganta tivesse sido selada pelo frio absoluto que emana da procissão. Essas pessoas tornam-se espectros de si mesmas, vagando com olhos vazios, incapazes de formular qualquer som que não seja um arquejo de pavor. A alma da pessoa foi roubada no momento do olhar fixo. O sobrevivente passa a exalar um cheiro persistente de terra úmida e flores de cemitério, um odor que nenhum sabão consegue remover da pele ou das roupas. Com o tempo, a pele torna-se pálida e fina como papel, revelando veias enegrecidas que parecem desenhar mapas de estradas escuras sob a carne. Essas veias indicam que a pessoa já está em processo de transição, apenas esperando o retorno inevitável do cortejo para finalmente ocupar seu lugar. Existe uma crença profunda de que a rasga-mortalha é, na verdade, a personificação da memória não resolvida de uma comunidade, uma cobrança por ritos de passagem que foram negligenciados. Quando uma sociedade deixa de honrar seus ancestrais ou profana a dignidade dos seus mortos, a procissão surge para restaurar o peso do luto. Cada figura encapuzada representaria uma vida que foi ignorada, um corpo que não recebeu as devidas orações, ou uma alma que foi apagada da história familiar. Dessa forma, a rasga não é apenas um monstro, mas um mecanismo de correção ética do universo. Ela obriga os vivos a encararem a fragilidade de sua existência e a importância de cada elo na corrente geracional. O terror que ela provoca serve como um lembrete violento de que o esquecimento é a verdadeira morte. Aqueles que ignoram o passado estão condenados a caminhar eternamente sob as vestes pesadas de uma mortalha, anunciando o fim para as próximas gerações que cometerão os mesmos erros sob a luz indiferente do sol. Podemos prosseguir para o próximo bloco, parágrafos 21 a 30. Eles detalharão a adaptação urbana da rasga e a maldição das câmeras digitais. Você acredita que as luzes da cidade e a tecnologia podem te proteger? No próximo capítulo, vamos revelar como a rasga-mortalha se infiltrou nos circuitos digitais e por que filmar essa procissão pode ser a última coisa que você fará na vida. Vamos explorar os relatos de prédios inteiros que foram contados pelo mestre da procissão e o destino sombrio daqueles que tentaram capturar o invisível através das lentes de um celular. O terror evoluiu, e o asfalto agora guarda o mesmo frio das covas antigas. Você tem coragem de continuar? O próximo vídeo será o seu guia para sobreviver à modernidade da morte.